25º domingo do tempo comum, mesa da palavra. Jesus ensina, profetiza e nos mostra o verdadeiro poder. 22 de setembro de 2024. Começamos com a nossa história. Havia muito barulho à volta. E o mestre daqueles discípulos, então, para falar de coisas importantes, coisas voltadas para o futuro, sentiu necessidade de tirar os seus amigos daquele ambiente agitado. Levou-os para um lugar onde mais tranquilamente aprendessem tudo aquilo que ele precisava lhes ensinar. Falou-lhes então de profecias e de como deveriam usar o poder. Consideremos, para facilitar a nossa reflexão, 3 partes nesta passagem do Evangelho de Marcos. Na primeira, que chamaremos de aprendizagem, veremos Jesus levando seus discípulos para um lugar separado, onde pudesse lhes ensinar. Na segunda, a qual daremos o nome de profecia, contemplaremos o Senhor apresentando aos seus seguidores o que iria em breve lhe acontecer. Na última, que tem o nome de poder, veremos esta questão com os discípulos, os amigos de Jesus. Bom, a primeira, aprendizagem. Nenhuma palavra saída da boca de Jesus foi gratuita. Tudo o que disse constituía-se em ensinamento para a vida plena. Na instrução aos apóstolos, os conduzia até lugares protegidos da multidão. Se para aqueles que o seguiam era difícil o entendimento, imagine-se o que ocorreria caso houvesse o povão à volta. Não era nada simples compreender o mestre, pois suas palavras eram contrárias a tudo o que o mundo lhes propunha. Jesus caminhava pela contramão, como nos dizia Carlos Mestres. Para assimilar as novidades paradoxais, era preciso largar de mão aquelas coisas até então assumidas como verdade. Aí poderiam aprender de Jesus, mas necessitavam antes desaprender de um tanto de coisas. E isto não se dava só naquele tempo e com aquele grupo. O Evangelho continua conflitante com as regras definidas pela sociedade. Conversão também é para desaprender de coisas velhas, para que o coração se encha das novidades que ele nos traz. Carrega-se ensinamentos vida fora que nada mais ou muito pouco nos dizem respeito. Transportamos peso morto que só dificulta o transporte das nossas mochilas. Andamos curvados ao peso de tralhas que em nada são capazes de nos ajudar no caminho. Muito disso que se leva é fruto de mandatos familiares, mandatos sociais e mesmo religiosos, que foram assumidos por nós quando crianças. Lastro inútil, talvez mesmo incoerentes com os nossos valores. Vejamos que alguns deles podem mesmo ser preconceituosos. Quem sabe um exame de consciência mais cuidadoso identificará lá no fundo da nossa bolsa esses aspectos dos quais é preciso que eu desaprenda deles. Profecia. Jesus profetiza seu destino e, obviamente, que não é compreendido pelos discípulos. Olhando daqui de agora a cena, a impressão é de que seria fácil compreender essas palavras duras do Senhor. Ledo engano. Como imaginar que o Messias libertador, aquele que lhes traria o reino de Deus, em breve iria se transformar em vítima? Sem dúvida que há falta de profetas. Vivemos uma época de baixa profecia.
É preciso pedir ao Senhor o envio desses homens e mulheres especiais. Recordo-me do que dizia para a Servetis, Comunidade de Vida Cristã, lá em Fátima, Portugal, o padre Adolfo Nicolás, que era o padre-geral da Companhia de Jesus. Ele nos animava quanto à urgência de formarmos comunidades proféticas. Aqui há um fato interessante a ser analisado. Parece-me que nesses tempos globais e de redes sociais, a profecia se faz mais do que por pessoas comunitariamente. A atitude profética é necessária ao discipulado. Em tempos de pouca profecia, então, se entra naquilo que se pode chamar de zona de conforto. Ela é terrível porque nos instala, ela faz diminuir e até cessar o processo de crescimento. Quando tudo está bem, o nível de aprendizado decai, o segmento passa a se dar com passos mais lentos e menores, e o comodismo passa a ser o comportamento mais usual. A profecia desinstala, assusta, gera medo. Por isso não é fácil compreendê-la. Ela faz com que se veja aquilo que não se quer olhar e isto traz conflitos. Melhor então abafar o profeta. Não é à toa que ele costuma ser o chato a perturbar a ordem. O profeta olha além, pois vê com os olhos de Deus, fala com a sua boca e sente com o coração também do seu Senhor. Poder. Esta é uma palavra complicada. Para muitos de nós, trata-se de expressão associada ao mando e domínio do outro, ou de alguma coisa. Nesse sentido, ter poder significa dar ordens e ser obedecido. Era também desse jeito que raciocinavam os discípulos. Na verdade, achavam que os símbolos de poder e o poder emanado pela autoridade eram a mesma coisa. Também fazemos essa confusão. A verdade é que são coisas bem diferentes, até porque utilizar símbolos de poder significa simplesmente que se sente falta dele, do poder verdadeiro. O poder é atraente, gosta de se mostrar em ambientes ricos, perfumados, bonitos e frequentados por gente bem vestida. Ele dá dinheiro, ao contrário do poder que ocorre anonimamente e mesmo que exercido por pessoas reconhecidas, gera muito mais trabalho e responsabilidades do que reconhecimento monetário. A este poder preconizado por Jesus, devemos registrá-lo com letra maiúscula. Já o poder de mando, que não raras vezes tem descambado para o autoritarismo e a corrupção, devemos grafá-lo com letra minúscula. É preciso atenção para distinguir quem busca o poder daquele que anseia por servir. Quem tem poder se serve dele. Quem tem poder o usa para servir ao próximo. Exercer o poder é, sendo cristão ou não, isto não é relevante, disponibilizar-se para o trabalho, ajudando as pessoas para que possam crescer, para que possam se desenvolver. Apoiar para que cresçam em dignidade e em humanidade, em espiritualidade, na fé. Que elas deixem, enfim, de ser objeto para se tornarem sujeitos da própria história. Que seja, assim, o poder do voto concedido aos políticos que nós escolhemos a cada eleição. Cristão que não usa o seu poder está fugindo da própria responsabilidade na vida. Pistas para a reflexão. Como Jesus me ensina? O que preciso desaprender na minha vida? Exerço mesmo o poder ou me atenho ao poder? Aqui, exerço mesmo o poder com letra maiúscula ou me atenho ao poder?
humano, com letra minúscula. Um bom domingo e uma boa semana a todos.